de tudo é que em muitas igrejas já estão criando, que eu nunca vi, mas já é o que se mais fala pelos netcrentes, e aqueles que só falam na internet e só pregam lá, porque existe o teólogo na internet e o teólogo da internet. Existe o pastor na internet e o pastor da internet. E os homens com vários tipos de teorias que se chamam de teologia, fazendo com que as pessoas olhem simplesmente para dentro de si mesmas, e assim com suas sabedorias, conhecimentos e misturas de filosofias humanas, não abrem mais as escrituras. Não se há o interesse pela mensagem sagrada, principalmente centrada na pessoa de Cristo Jesus. E muitas igrejas, através de falsos ministros e alguns pastores, no afã de encher a sua igreja de pessoas vazias de Deus, pois não se aprofundam na riqueza da palavra, abrem o espaço para esse tipo de gente, que às vezes tem muita fama, mas nenhum conteúdo, não tem nenhum compromisso com a igreja local, não tem cheiro de ovelha, e se alimenta dos conhecimentos humanos e terrenais, e um dos exemplos é o coach na tribuna pregando para uma igreja salva por Cristo, e tal coach nunca ministra para a igreja a mensagem da salvação. Tem o seu valor? Tem o seu lugar? Tem. Agora, pregação da palavra, se valendo de técnicas do coach, e dizer que aquilo é pregação, é um desrespeito com os verdadeiros pregadores do evangelho, e um desrespeito com a Bíblia Sagrada. Precisamos entender que esses problemas que a igreja enfrenta é realidade, mas não é novidade. O resgate da tradição judaica para os cultos, eu sei que vocês já viram, e eu até evito pregar em certas igrejas, e quando eu prego, pode ter certeza, eu chamo o líder, eu faço perguntas ao pastor. Teve igreja que eu vi, essa eu não estive pregando, o cabra estava no púlpito, vestido como Moisés, com um cajado na mão. O mar vai se abrir aqui hoje. Numa outra igreja que eu preguei, não vou citar aqui o local, porque qualquer coisa fazem polêmica, eu estou aqui pregando, e de repente do meu lado, quando a igreja dava glória a Deus, o irmão tocou o chofar, poró. Falei, Jesus voltou e eu fiquei. Olhei para a direita, era o irmão tocando chofar. E eu disse, é necessário isso? Cheguei lá nele e perguntei, é necessário isso? Está me assustando toda hora. Ele disse, é o nosso estilo, o povo de Deus tinha chofar. Fui em outra igreja interior do Pará e tinha 3 cadeiras na tribuna, amarela, branca e verde. Eu me prostrei para orar na amarela, e o obreiro disse, é a cadeira do Espírito Santo. Aí eu fui na vermelha, é a cadeira de Jesus. Eu falei, aqui é do Pai. É do Pai. Eu passei a mão na cadeira e disse, desculpa, Trindade. E perguntei ao pastor, que hoje é meu amigo, todo seminário que eu faço presencialmente, ele vai, né, pastor Ednilton? Tirou as cadeirinhas, né, vaso? Eu cheguei para ele no final do culto e perguntei, Deus é onipresente? Sim, pastor, Deus é onipresente. Sendo ele onipresente, por que você crê que ele está sentado em 3 cadeiras na tribuna de sua igreja? Você crê que ele é onipresente, coloca 3 cadeiras na tribuna para dizer que ele está sentado ali. Não, pastor, é só para honrá-lo. Como é que você honra um Deus onipresente dando 3 cadeiras para ele? Você está dizendo, limita-se aqui. O que é isso? A tentativa do resgate do hebraísmo para as nossas igrejas. Mas a igreja que estuda as escrituras sagradas e conhece Jesus e já estudou Hebreus, sabe que tudo apontava para Cristo e já se cumpriu em Cristo. A porta do tabernáculo, Jesus disse, eu sou a porta. O altar do holocausto, Jesus já cumpriu o sacrifício por nós. O altar de incenso, ele é o nosso sumo sacerdote. O pão da mesa da presença, ele é o pão vivo que desceu do céu. A arca, que é símbolo da presença, ele enviou o Espírito Santo a nós. O candelabro, que é a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo. E o santo dos santos, que só entrava o sumo sacerdote, ele já rasgou o véu. E aqui está o sacerdócio real, que a qualquer hora é só fechar os olhos, ou até sem fechar o olho pode orar e entrar na santa presença do nosso Senhor Deus.
A gente não precisa hebraizar o culto. O cristianismo é seco. O cristianismo é seco, é enxuto. Não precisa de muitas invencionices, irmão. Não precisa enfeitar. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Mas a verdade, quanto mais simples, ela é impactante. É a preocupação de Paulo para não nos afastarmos da simplicidade que há em Cristo. Então, os gnósticos pregavam a sabedoria oculta nos livros e dizia: se vocês não têm acesso ao conhecimento que estão nos livros, lembra-nos a Idade Média. Se vocês não têm acesso aos conhecimentos escondidos nas profundidades dos livros, vocês não podem ser salvos, porque a salvação vem pelo conhecimento. Eram homens que valorizavam as sabedorias humanas. Já estive pregando em 2 igrejas. Pastor Binaí, que no final da mensagem, enquanto o pastor presidente me levava para o hotel, ele disse: você prega demais, mas você tem que estudar mais humanas, para fazer o povo sentir, arrepiar. E me deu um livro de 500 páginas. Está aqui, ó, para você mexer com o emocional. Pede o fundo musical. E na hora que você subir, o cara sobe com você. E tem técnicas para que eu mexa com a sua emoção, te fazendo desprezar a razão. Essa é a preocupação de Paulo. Vou entrar no texto agora. A igreja era atacada pela tentativa do resgate do sistema judaico, pelo misticismo. É muito anjo, é muito fogo. Miguel está aqui, Miguel está ali. A irmã sonhou com um anjo louro dos olhos azul, diz que é o anjo. Eu estou vendo o anjo. E a gente tem que dar glória. E se você não der glória, você é frio, você é morto. Estão tentando impor e estão chamando isso de pentecostalismo. Não é. Não é. Se esse for o pentecostalismo, a gente não é bíblico. O que isso gera em Paulo, que faz Paulo lembrar a igreja a sua identidade? 30 minutos eu encerro. Versículo 1. Eu quero que vocês saibam quão grande combate tenho por vós. Paulo está dizendo: essas heresias, esses falsos pregadores me tornam pastor guerreiro. Deus sabe das batalhas nos corações de nossos líderes. Deus sabe dos combates nos corações de cada pastor que se esforça para que sua igreja se desenvolva na doutrina bíblica. Que tipo de combate Paulo está falando? Primeiro, um combate na oração, pois ele está distante dos irmãos. Ele diz: eu tenho combate por vós, pelos que estão em Laodiceia, outra igreja com a qual ele se preocupa, e por todos que não viram o meu rosto em carne. Ele está dizendo: eu tenho igrejas plantadas, tenho discípulos que nunca me viram pessoalmente, e eu estou preso aqui em Roma, doidinho para estar pessoalmente aí, para encarar esses falsos mestres cara a cara. Esse é o combate que eu tenho. Eu estou agoniado aqui, trancado. Daqui a pouco minha cabeça rola. Só que mesmo debaixo de ameaça de Nero, eu estou agoniado. A expressão combate aqui é agonia. Eu estou agoniado de não estar aí ensinando vocês. Eu estou agoniado de não estar aí falando cara a cara com esses hereges. Eu quero combater contra eles. Mas como eu não posso combater contra eles na pregação, eu estou combatendo por vocês em oração. Irmão, qualquer distância é encurtada pelo poder da oração. Porque eu perto eu faço, agora eu orando não há nada longe do Deus que é onipresente, Ele faz. Então Paulo, o combate de Paulo aqui é a intercessão. Como é que nós combatemos com e pelos nossos irmãos? Orando. Perceba que Paulo escreve o conteúdo, mas intercede. Paulo exorta a igreja como profeta, mas intercede por ela como sacerdote. Deus não usa na autoridade de profeta quem não tem um coração de sacerdote. O mesmo Paulo que escreve para teologizar é o Paulo que intercede para que a igreja não fracasse. Esse combate, essa agonia é na intercessão. É uma lição para mim como pregador e pastor.